Se eu tiver que definir essa guitarra em 3 palavras, a primeira seria conforto. Para mim, guitarra tem que ser boa de tocar, tem que ser macia. E é por isso que o ponto mais importante para mim no instrumento é a construção. Um braço e um corpo que sejam confortáveis. A segunda palavra seria confiança, né? Um instrumento fabricado para nunca me deixar na mão, um instrumento que afina e que permanece afinado, um instrumento que seja sempre estável. Por fim, a última palavra seria inspiração. Essa é uma guitarra que quando eu toco eu me sinto inspirado para tirar o melhor que tem de dentro de mim. Uma guitarra bonita que brilha no palco e que destaca na performance. A Zion é uma guitarra que tem significados, desde a origem do nome, que remete ao Monte Sião, e a escolha dessa coloração muito específica e que representa as diferentes colorações do sol. E aí galera, eu sou o Matheus Starling e vou mostrar para vocês a minha guitarra assinatura da Tajima, que é a Zion. Essa aqui é a guitarra que eu uso em todas as minhas ocasiões profissionais, seja para tocar no meu projeto solo ou no projeto de qualquer outro músico. Então quem tiver uma Tajima Zion na mão está usando exatamente a mesma guitarra que eu uso no meu dia a dia profissional. Ou seja, a mesma guitarra que eu uso é a mesma que você vai encontrar nas lojas. Então vou contar para vocês um pouco da história desse instrumento e também entrar em especificações mais técnicas. Vamos lá? No fim de 2024 eu testei uma Tajima Stella H2 roxa, né? E foi a primeira vez que eu realmente tive um contato mais íntimo com o instrumento da Tajima. Eu fiquei tocando com essa guitarra alguns meses, até que em fevereiro de 2025 eu fui para o estúdio gravar o meu 5º álbum solo instrumental. Eu curti muito essa Stella H2, mas eu senti que estava faltando alguma coisinha, que é exatamente essa configuração aqui, HSS, né, que eu acho que é a mais versátil de todas. Então, um dia antes da gravação, eu fui na loja do meu amigo Betão, a Barra Music, eu peguei com ele uma Stella branca com essa configuração HSS e no final das contas foi a guitarra que eu mais usei nesse álbum. Então, com essas 2 guitarras da Tajima em mãos, a gente começou a desenhar o meu modelo assinatura. E a pergunta que a gente se fez foi, partindo dessas 2 guitarras, o que a gente poderia fazer para que a gente tivesse uma guitarra perfeita para mim, que fosse atender todas as minhas expectativas profissionais. E aí a gente volta lá para aquelas 3 palavras que eu acredito que resumam muito bem o que eu sinto por essa guitarra. Essa guitarra é extremamente confortável para mim porque ela tem exatamente o mesmo braço da minha Fender 50 anos que eu usei por muitos anos. Então o Zaganin ele tirou as medidas centímetro por centímetro para que não passasse nenhum detalhe do braço desapercebido. E é impressionante que hoje eu toco nessa Zion e eu gosto mais dessa guitarra do que da minha Fender. Não somente no conforto, mas também na construção e no som geral que ela tem. E como é uma guitarra assinatura, né, eu pude escolher basicamente qualquer peça, então a gente mirou realmente alto, assim, a gente optou por tarraxas e ponte Gotoh, né, que é um alto padrão de qualidade de hardware, mesmo sabendo que isso iria impactar o preço do instrumento para cima. Mas o ponto final para a gente é que fosse uma guitarra top de linha, então a gente escolheu cada detalhe dessa guitarra para ser única e uma guitarra que eu realmente fosse usar. Então a ponte, tarraxa, elétrica, captadores e também na escolha das madeiras para trazer estabilidade e durabilidade para o instrumento. Então antes de a gente partir para o detalhe técnico, eu não poderia deixar de falar dessa pintura aqui que se destaca demais, né? Onde eu toco as pessoas param para falar da beleza dessa guitarra. Então realmente é uma pintura muito diferenciada que dificilmente você vai encontrar alguma coisa aí parecida no mundo. E agora com o mestre Zaganin, que é o responsável pela construção desse instrumento, as especificações técnicas. Zaga, eu contei aqui a minha história com a Zion, falei um pouco de como a gente sentou e pensamos nesse projeto, só que eu queria que você falasse desse lado da construção do instrumento, né, do dia 1 até a entrega desse instrumento aqui. Quanto tempo demora e como que é esse processo? Então, vamos lá. Na verdade, começa muito antes, né, da gente começar a construir o instrumento, né? Porque isso não só para Zion, como para todos os outros instrumentos da Tajima, a gente tem uma seleção bem criteriosa de madeira já há muitos anos, né? Então, no caso da sua aqui da Zion, o corpo é de cedro, o braço aqui é de um roasted de marfim e a escala de pau-ferro. Isso, na verdade, começa mais de um ano atrás, né? Então a gente já seleciona esses corpos, o que vai ser corpo de guitarra, tipo
guitarra, tem o tipo de guitarra, né? Tipo guitarra que vai ser sólida como a sua, ou guitarra semiacústica, chinline, né? Tipo escavada. As escalas tudo, já quando a madeira é cortada, beneficiada, tudo ela já é cortada de uma maneira especial. Depois é passado por um processo de secagem bem rigoroso e depois elas ficam descansando aqui na Marutec, aqui na Tajima, por um bom tempo, um longo tempo. Eu gosto de deixar elas estabilizando por pelo menos um ano. Então, depois que vocês passam por esse processo de secagem, a escolha das madeiras, o que vocês vão fazer? É a montagem do instrumento? Então, aí começa a parte de usinagem, né? Então a gente corta o corpo, usina o braço, tem a instalação do tensor, aí a colagem da escala, né? A gente deixa isso estabilizar um pouquinho também. Depois vem a parte de shape, instalação dos trastes, acabamento e por aí vai, né? Tá, então vamos lá, né? Você já falou um pouquinho desse processo que as pessoas acham que em 1 mês ou 2 você faz uma guitarra dessa, mas na verdade não. É um processo muito mais longo, né? Então, tem 2 tipos de cálculo, né, que a gente faz. Um é a hora empregada especificamente no instrumento. Aí realmente, se for contar por número de horas trabalhadas em cima do instrumento, sim, talvez em 1 mês seja o suficiente, mas nunca é 1 mês porque tem muitas etapas de descanso, secagem, cura de pintura, secagem de madeira, então tem momentos aí da construção que a guitarra fica estacionada até por questão de estabilidade, secagem, etc. Então o processo todo demora mais de 2 meses, aproximadamente uns 3 meses. E ainda tem uma questão da pintura, né? Todo mundo, onde eu passo com essa guitarra, as pessoas falam, cara, que pintura maravilhosa. Fala um pouco também desse diferencial e como que vocês chegaram nesse nível de pintura. Então, a pintura sempre foi um desafio para a gente aqui, acho que não só aqui na Tajima, como no Brasil todo, porque assim, é um pouco complexo porque desde os fornecedores de madeira, passando pelos fornecedores de tinta, ninguém exatamente nunca foi especializado em um material, uma tinta ou madeira para instrumento musical, né? Então isso faz parte do nosso desenvolvimento também, junto com o nosso fornecedor de material de pintura, de tinta, de pintar, chegar ali e falar, cara, ainda não está tão legal, esse material ainda não... Porque assim, a gente não pode fazer uma pintura muito espessa, que vá impedir a vibração da madeira, né, que vai matar o som da guitarra, nem uma pintura muito fina que fique frágil demais, uma pintura muito rala, que apareça muitos veios da madeira, então tem um grau certo ali, né, que a gente tem que procurar para chegar no acabamento ideal versus sonoridade, porque a pintura também, na minha opinião, não só na minha opinião, mas ela interfere bastante, ela pode interferir bastante para o bem ou para o mal no som da guitarra, né, na vibração do instrumento. E essa pintura mais específica com esse degradê, como que vocês chegaram nessa coloração assim final? Cara, a gente já há alguns anos atrás, a gente começou a fazer esses testes com essas pinturas que a gente chama aqui de fade, né? Esse degradê. E aqui foi, a gente estava testando uma pintura meio cobre, um dourado, a gente estava desenvolvendo alguns tons de dourado, né? Até que a gente chegou nesse tom aqui dela, que eu achei muito lindo, assim, é um dourado quase cobre. E há um tempo atrás a gente falou, vamos testar agora, jogar um vermelho, um candy em cima, né? E a gente começou a fazer testes com esse degradê, até que a gente chegou num candy bem bonito, mostrou para você. Acho que você gostou um pouco. Então, exatamente o que eu estava falando, que a intenção dessa pintura era dar essa ideia como se fosse um sol, né? Que você vê desde o lado mais alaranjado, amarelado, até chegando no vermelho. Mas não é uma pintura também que você faz, né, uma de mão só, né? Não, cara, é complexo e até durante o processo algumas dão errado, né? Então é uma pintura extremamente artesanal, né? Depende muito da habilidade do pintor e é uma a uma e realmente às vezes pode dar errado. Nesse caso tem que decapar todo o instrumento, tira tudo, remove toda a tinta e começa do zero de novo. Então é bem complexo, não é? Legal. Saindo agora dessa parte da pintura, a gente falou do braço, fala um pouco do hardware que você está usando. Primeiro começando com a elétrica, porque a galera já conhece aí a ponte e a tarraxa, que a gente já fala dela, mas a elétrica, que ela tem uma coisa diferenciada? Ah, tem, né? Bom, você me lançou um desafio, eu lembro que a gente conversou bastante,
E você falou, pô, eu quero 2 single coils que soem como, né, bem instalados, como remetendo a algumas Fenders antigas, mas não tão careta, né, tal. Então a gente desenvolveu eu primeiro desenvolvi alguns modelos, testei bastante, porque a questão aqui não é só desenvolver um bom single coil e um bom humbucker. Você tem que desenvolver um set de captadores que um converse com o outro sem ter uma discrepância muito grande, né? Então aí foi esse tempero todo que a gente deu na elétrica aqui. Porque eu falei com o Zaga, né, que eu tava com H2 e eu falei que eu tava achando um pouco, talvez, moderna demais, mas também não tava querendo aquele vintage muito fraquinho, né? Isso. E você chegou nessa calibragem, assim, vamos dizer que era o meio do caminho entre o moderno e o vintage, né? É isso aí. Então eu tenho um modelo de captador aqui que a gente já é tradicional nosso, que é 1980, que é um captador de saída média alta já, né? Um captador mais agressivo, mais modernão. Eu tenho um outro que é o 1950, que também é um captador mais vintage, que é para ficar na pegada de um PAF mesmo, né? Para ser um captador bem tradicional. E aí, quando o Matheus, no caso, aí testou, ele falou, não, legal o outro, mas esse aqui é muito fraco, o outro é um pouco muito forte, né? E a gente chegou que é o meio do caminho, que é 1970. E para mim, né, eu sempre falei, todos os podcasts que eu falo, que para mim a guitarra mais versátil é a HSS. E essa aqui ainda tem uma questão interessante, que o humbucker ali ainda tem uma chavinha seletora, né? Então, aí a gente colocou essa chavinha que é de série paralelo, né? Que em série é o humbucker tradicional, como geralmente se usa, ele mais forte, agressivo com mais médio. E eu gosto muito de fazer essa ligação em paralelo, que é como se fosse a posição número 2 de uma Stratocaster, que fica 2 singles juntos, né? Só que ali no mesmo captador. Então, soa como um single, tem aquele som instaladinho para quem quer um single na posição da ponte. Só que a grande vantagem é que não tem ruído nenhum. Então fica um single meio noiseless, né? Então fica uma posição extremamente silenciosa com som de single. Então você tem essa opção. Single, entre aspas, e humbucker, né? Então é humbucker série, humbucker paralelo, que soa como um single, só que sem ruído nenhum. Então você fica com uma posição ali silenciosa e soando como single. Além de ser uma configuração que é extremamente versátil, que é HSS, humbucker 2 singles, ainda tem a possibilidade de você ter a configuração do single e esse single duplo, né? Isso, que é um single em paralelo. Um single em paralelo. Que soa muito próximo a um single tradicional e sem ruído. Maravilha. Então, além dos captadores com coisas bem específicas, né? Em cima do que a gente estava trabalhando, que eu pedi, a guitarra ela vem com tarraxa e com a ponte Gotô. Isso aqui eu posso dizer que eu já estou rodando com essa guitarra tem uns 5, 6 meses, e para onde eu vou com a guitarra, eu chego em algum lugar, eu plugo, eu vou afinar, a guitarra basicamente não desafina, cara. Afinada. Isso é uma coisa, eu tô até falando com o Rafa aqui, que eu cheguei aqui para a gente gravar tocando, fui afinar, a guitarra estava afinada. É legal falar isso porque assim, essa combinação aqui de ponte, Gotô 510, mais tarraxa Gotô 510 também. Existem muitas marcas de tarraxas e ponte aí no mundo, muito boas também, né? Mas esse set aqui de ponte tarraxa hoje é um dos mais consagrados do mundo, realmente em matéria de performance, estabilidade, de precisão de afinação, realmente aqui... É o padrão de várias guitarras gringas, né? E também tem um lance que é muito legal, que eu gosto muito, que é eu gosto de me sentir meio Jeff Beck. Eu falei com o Zaga, Zaga, tem que ter uma ponte que eu consiga, né, ficar levemente flutuante ali. Sim. E essa ponte, aquele bacana dela, que que a alavanca dela, você vai rodando, ela vai ficando mais durinha. Sim, né? Ela fora e ficando mais firme, conforme você vai, ela tem um parafuso na parte de baixo, que ela vai rosqueando. Fora isso, ela tem uma pequena abraçadeira, né? Tem um parafusinho na lateral aqui, né? Isso. Então você pode ainda ajustar essa pressão para ela ficar mais solta ou mais firme, o braço da alavanca, para ficar mais na sua mão. Se você quiser deixar mais solto, isso você ajusta. Isso é bem legal porque é um ajuste bem rápido. No transporte eu deixo a guitarra sem a tarraxa, né? Sem a alavanca, então eu ponho rapidinho o giro, né? Eu já chego ali na medida que eu gosto. E a elétrica que ninguém vê. O que tem ali de componente, né? Cara, a gente só usa hoje em dia, principalmente para a linha assinatura, que é o caso da Shure e dos outros
artistas aqui que tem produto Signature, é só potenciômetro de primeira linha e a chave também, o jack também, então é uma parte elétrica de primeira linha, com muito capricho ali, solda, tudo, fiação, tudo de primeira, né? E os trastes, né? Traste inox, jumbo, médio jumbo, não é isso? Isso, a gente está usando o traste da Jesker, né, que acho que hoje é o principal fabricante de trastes de inox do mundo. A escala aqui de pau-ferro, com raio composto, aqui a gente usou um 12-14 de raio, né, que deixa, você consegue ter uma ação mais baixa, dando bend ali, sem trastejar, né, e como a gente já disse, aqui é um pau marfim roasted, né, que a gente passou por um processo térmico. Aqui. Eu estava falando em off ali pro Zaga, né, eu uso 08, que é uma corda super leve. Sim. E eu tenho rodado muito de avião com a guitarra, ponho ela em cima, perto do ar-condicionado, às vezes você pousa ali numa cidade super quente, já vai direto pro show, e quando eu plugo a guitarra, vou afinar, eu vejo que a guitarra está afinada. E eu falei, Zaga, qual que é o segredo aí? Então, é o conjunto da obra, né? Realmente, como eu disse antes, você tem um set aqui de ferragens, que hoje é um dos melhores sets do mundo mesmo, né? Que é a tarraxa 510 com trava e a ponte 510, então isso já garante uma estabilidade, mas só isso não garante, né? Se você tiver um braço que é instável, de uma madeira não muito estável, o seu instrumento vai mexer e vai desafinar, né? Então aqui a gente usa um pau marfim com corte radial, que é conhecido também como quarter saw, que é os veios da madeira perpendiculares ao topo aqui da escala, né? Então é os veios muito retos, linheiros, né? Que a gente chama. Isso, só o fato de ter esse tipo de corte, é o corte mais premium assim de madeira, né? Porque madeira, aparentemente, às vezes é tudo a mesma coisa. Você fala, esse braço é de maple, é de marfim, ou sei lá o quê. Aquela guitarra também é, aquela também é, e aparentemente parece ser tudo a mesma coisa, né? Você falando que é tal madeira, mas não é bem assim. Independente da espécie de madeira que você usar aqui para fazer uma construção, uma das coisas mais importantes que tem é o corte dessa madeira, porque realmente tem vários tipos de corte. Tem cortes que são mais estáveis e cortes menos estáveis, né? Tem corte que tem até, você consegue até obter mais sustain na guitarra, né? As frequências elas correm mais rápido no braço da guitarra ou não, dependendo do corte também. Então tem uma série de fatores. No caso da sua, é o corte radial, como eu disse, né? Linheiro. E ainda por cima a gente fez, fora de ter uma secagem, uma prévia secagem, tudo aquilo que eu falei antes, que já fica mais de um ano aí, descansando, seca primeiro, depois descansa, ainda isso aqui a gente passou por um tratamento térmico que se tornou aqui um roasted marfim. Então, realmente eu não conheço o processo mais estável do que esse, né? Então a madeira, o fato dela ser radial é muito estável, o fato dela ser roasted é muito estável. Aí essa escala de pau-ferro também é estabilizada, também passou por um processo térmico aqui. Então uma construção realmente muito estável, né? E ainda tem a tarraxa gotou com trava. E ainda com essa tarraxa, com essa ponte, é para ser muito estável mesmo. E tem um lance bacana que é o tensor, né? Tem uma particularidade ali que a pessoa pode acessar, né? Sim, esse tensor eu particularmente gosto muito, porque eu uso esse sistema de tensor embutido que se chama Spoke Wheel, eu uso desde 96. Eu acho que talvez tenha sido um dos primeiros no mundo a embutir esse tensor, fazer esse sistema de tensor embutido, estilo Spoke Wheel, já uso desde 96. E agora, mais recentemente, eu trouxe para a Tajima, né? Esse sistema eu gosto muito, é o meu predileto, porque realmente a gente brinca aqui, poxa, você está no meio do show, no meio da música, se precisar você regula seu tensor com um prego, você coloca ali e regula o braço da sua guitarra. Que não é o caso da sua, não vai precisar acho que disso nunca, mas é muito confortável ter esse tensor, porque é um acesso muito rápido para você. Se você quiser fazer se trocar de calibre de corda, precisar ajustar, tá aí, tá fácil, tá na mão. Porque antigamente o tensor era um negócio até meio mítico, né? Assim, não, tensor, tem que ser só um cara muito especializado para. Hoje não, né? Com esse sistema fica muito acessível, né? Fica mais democrático, qualquer um pode mexer ali que não tem erro. Eu queria também, pra gente matar, você falar aí do escudo e também da mão. Ah, tá. O escudo, pra mim, foi a cerejinha do bolo, assim, porque eu não sei se você vai se lembrar. Lembro? Quando a gente tava desenvolvendo a guitarra, definiu que seria essa cor aqui e tal,
primeiro pensou em fazer 2 humbuckers, depois mudou para um humbucker. Teve um processo de desenvolvimento aqui, né? Não é tão rápido assim. E a princípio a gente tinha combinado de colocar um escudo preto nela, ou branco, não tô lembrado. Ou era branco ou era preto, agora nem lembro. Também não lembro, Mas era um ou outro. E aí eu montei a primeira versão, antes de você ver, tinha ficado muito bonita já, acho que com o escudo preto. E aí eu falei, puxa, mas será? Daí eu comecei a testar outros escudos, coloquei um branco, não, desculpa, era branco pérola. Era um branco pérola, ficou bem chamativo, assim, tava bonita também. Mas daí depois eu falei, deixa eu testar um tartaruga aqui. Quando eu coloquei o tartaruga, todo mundo aqui na fábrica, assim, Daí eu mandei a foto assim, falei, Matheus, é esse aí. Ficou linda mesmo. Ficou lindão. E a mão dela aí? E a mão é a nossa mão tradicional aqui, que a gente usa para esse tipo de shape, né? Mas a gente fez esse match em headstock, não é tão match, que a gente usou o vermelho que é do começo, então, do começo do corpo, então ela começa esse vermelho metálico numa ponta, vermelho metálico na outra, e no meio aqui tem esse fadezinho mais pro dourado aí, para fechar o sol. Então, galera, essa aqui é a Zion, ó. Você tá direto aqui do lado do Master Builder, que meteu a mão, que consolidou esse sonho numa guitarra. E a guitarra, como eu falei para vocês, né, que eu uso, então quem tiver acesso a uma Zion dessa aqui na loja, é exatamente, literalmente a mesma guitarra que eu uso para tocar, para gravar. E ela vem também com um hard case personalizado, lindaço, assinado. É uma guitarra também que é toda feita aqui no Brasil, né, à mão, esse processo lindo aí que o Zaga inspeciona. Então, Zaga, obrigado aí. Alguma consideração final a respeito da Zion? Cara, só queria dizer que foi um prazer, é um prazer, né, poder... É um privilégio para mim, na verdade, poder ter esse contato com tantos músicos incríveis que a Tajima tem, e você é um dos mais recentes aqui, então bem-vindo mais uma vez, né? E é isso aí. Eu acho que essa aqui é só a primeira versão, né? A gente estava falando isso antes, né? A gente estava conversando aqui nos bastidores, disso, daquilo. Eu falei, poxa, aqui o processo é sempre de evolução contínua. Então essa foi a primeira tiragem, essa é a primeira versão da Zion. Quem sabe teremos outras. Quem sabe aí, ó. Né? Então, ó, Tajima Zion, quem comprar me marca lá no Instagram, hein? Para eu compartilhar. Valeu, galera.